Vamos começar a gravar agora a nossa aula. Vou deixar... Tá. Vamos ver se meu computador vai aguentar. Eu estou com o webcam para fazer a gravação, ela consome muito do computador. E agora eu estou ligando o OBS para compartilhar a tela, então eu estou com dois aplicativos que estão usando a webcam. Meu computador está fervendo aqui, está tudo que é cooler ligado. Vamos tentar ver se a gente consegue assim, vamos ver como é que fica a gravação, espero que dê tudo certo. Tá? Professor? Oi? Diga. Tá aparecendo para nós, eu acho. O quê? Eu não sei bem o que, mas... O teu mixer de volume, eu acho. Então deve estar aparecendo... Ih, melhorou. Pronto. Tá, isso. Tá, agora está aparecendo só o quadro. Ou está aparecendo a tela do OBS ainda? Só o quadro. Só o quadro, tá. Deixa eu ver uma coisa. Continua só o quadro agora. Sim. Tá, então vamos deixar assim. Qualquer coisa vocês me falem, tá? Ficou maior o quadro agora, né? Ele ocupa daí agora todo o ponto, toda a tela do compartilhamento do Meet. Beleza, gente. Então vamos começar. Tá? Então hoje vamos falar de trabalho e calor, que é o capítulo 4 ali do livro texto do Van Wiley, tá? Vou ficar mais aqui. Vamos começar falando hoje de trabalho. Eu acho que não vai dar tempo de falar de calor, mas calor é uma parte pequena ali. A teoria, assim, que nós vamos ver, a maior parte é sobre trabalho e determinação de trabalho. Então, nós vamos começar com isso, tá? E vamos ver até onde a gente consegue chegar. Agora já são 8h20. Mas, qualquer coisa, a gente segue na próxima aula. Né? Eu acho que não vai dar tempo de falar tudo hoje, mas a gente segue na próxima aula, tá? Falando sobre trabalho e calor. Vocês já tiveram alguma coisa naquelas disciplinas de física que falou sobre trabalho? Vocês lembram alguma coisa? Hein, gente? O que vocês lembram de trabalho? Nada? Bom, o trabalho, ele é, vamos dizer, definido como uma força que está sendo aplicada ao longo de uma distância, certo? Então, isso é a definição, vamos dizer, geral de trabalho, uma força aplicada em uma distância. Só que aqui nós estamos em termodinâmica. Então, em termodinâmica, a gente redefine um pouquinho, de uma forma um pouco mais restrita, o trabalho, tá? Porque aqui é uma forma totalmente geral. Eu posso ter se eu estiver empurrando um carro, né, ao longo de uma distância, eu estou exercendo um trabalho, eu poderia calcular esse trabalho, né? Em termodinâmica, a gente tenta restringir um pouco mais e se diz que um sistema realiza trabalho, tá? Se o único efeito sobre o meio, então nós estamos falando aqui de sistema, tá?
Então, nós temos o sistema e temos o meio, certo? O que é o meio? O meio é tudo que está externo ao sistema. Então, você tem o teu sisteminha ali que você está analisando e tudo que está fora do sistema é o meio. Ou seja, o resto do universo é o meio, tá? Então, se o teu sistema realiza trabalho, ou melhor, um sistema realiza trabalho se o único efeito sobre o meio puder ser o levantamento de um peso, certo? Aí eu peço que vocês olhem ali o livro, o nosso livro texto, que é o Van Wylen, quinta edição, né? Deem uma olhada ali, abram o livro no capítulo 4. Dê uma olhadinha ali. Deixa eu puxar aqui também. No capítulo 4. Ali na primeira página. Tá? Aqui no meu PDF não tem página, deixa eu ver aqui embaixo. Do PDF a página 65, tá? Então olhem lá o motorzinho, tem uma bateria, um motorzinho e um ventilador do lado de fora, né? É só um exemplo para ver como é possível você, se você tem um sistema, você consegue reduzir a situação a sempre um levantamento de peso, tá? É claro que toda aplicação de termodinâmica com relação a trabalho não se restringe a isso, mas você consegue reconfigurar para fazer uma análise, uma modelagem termodinâmica, sempre o trabalho se relacionando com essa questão de movimentação de fronteira, né? Pode pensar dessa forma. Levantamento de um peso relacionado à movimentação de uma fronteira do sistema, tá? Nesse caso aqui, ele coloca um exemplo bem geral ali na figura 4.1, que é a questão do motor e uma bateria, né? Que também pode ser reconfigurado como um levantamento de um peso. Então, isso aqui não deixa de ser também um sistema termodinâmico. Certo, gente? Então, essa é a ideia com relação a trabalho em termodinâmica. Então, tudo que eu puder modelar como um levantamento de um peso, tá? Levantamento de um peso é trabalho em termodinâmica. Tá? Muito bem. Tá, mas então que unidade tem? Bom, conclusão óbvia, né? Se é uma força em função de uma distância, uma força aplicada numa distância, só pode ser usando o sistema SI, né? Sistema Internacional de Unidades, Newton vezes metro, que vai ser o nosso Joule, tá? Então, o sistema SI, unidade de trabalho é o Joule, Newton vezes metro, tá? Que também é unidade de energia. A gente vai ver como... E o trabalho não deixa de ser energia, o trabalho é energia, né? Energia aplicada, vamos dizer. Então, essas coisas vão começar a se relacionar, energia térmica, por exemplo, com o trabalho. Esse é o objetivo da termodinâmica, né? Relacionar essas duas questões. Porque os caras começavam a fazer aquelas geringonças lá no século XVIII, XIX, e saíam andando com um carro soltando fumaça, o cara sentado em cima de uma caldeira, e aquilo estava transformando uma energia que era térmica em uma energia mecânica, que é trabalho. Tá? Então, a base da termodinâmica é justamente essa, você conseguir relacionar essas duas coisas, essas duas quantidades. Como é que energia térmica vira trabalho? E vice-versa, né?
Então, as unidades têm que ser também equivalentes, né? Que você está justamente relacionando, por exemplo, trabalho e calor. Então, não deixa de ser quando eu coloco a unidade em joule, tá? Então, a unidade de trabalho vai ser joule, Newton vezes metro, certo? Aí nós temos algumas variações aqui, né? Que é, deixa eu ficar desse lado, que eu acho que é melhor. Algumas variações que é potência, né? Que é o trabalho por unidade de tempo. Então, vai ter o Wzinho aqui, né? De work. Um ponto é a variação do trabalho pelo tempo, certo? Joule por segundo, que é o nosso famigerado watt, né? Eu posso ter também trabalho por unidade de massa. Isso vocês vão ver que depois, mais adiante, quando a gente começar a falar de primeira lei da termodinâmica para volume de controle, ou seja, quando eu tenho entradas e saídas de fluido dentro da minha região de análise, que é o volume de controle, nós muitas vezes vamos estar interessados em saber qual é o trabalho em função do fluxo do fluido que está passando no meu volume de controle. Então, às vezes, vai ser interessante também colocar o trabalho em função da massa, né? Por exemplo, está passando ali tantos joules por quilo de fluido, né? Isso aqui a gente vai ver um pouco mais adiante. Por enquanto, nós vamos ficar ainda na análise de sistemas, tá? Vamos ficar analisando do ponto de vista de sistema, certo, gente? Muito bem. Convenção de sinais. Nós temos que ter uma convenção de sinais. Nós estamos criando a teoria aqui, tá? Convenção de sinais. Bom, se o meio, ou melhor, desculpa, se o sistema realiza trabalho no meio, então veja que aqui está o meu sisteminha. Sisteminha é esse gás contido no êmbolo. Então, se esse êmbolo sobe, esse sistema vai exercer trabalho no meio. Nessa situação, eu digo que o trabalho é positivo, tá? Depois a gente vai ver que essas convenções de sinais são criadas para se encaixar de forma mais adequada na primeira lei da termodinâmica, tá? Mas a gente vai ver isso mais adiante. Por enquanto, vamos ficar com essa convenção aqui. Então, se o sistema realiza trabalho, esse trabalho é positivo. Mas eu posso ter outra situação. O meio pode estar exercendo trabalho no meu sistema, né? Se o meio tiver, por exemplo, baixando esse êmbolo aqui, né? Então o meio está exercendo trabalho no sistema. Nessa situação, o trabalho é negativo, tá? Então nós temos aí já inicialmente uma convenção de sinais que a gente tem que respeitar, tá? Então, trabalho sobre o sistema, negativo. Trabalho do sistema, aqui está as palavrinhas-chave, né? Trabalho sobre o sistema negativo, trabalho do sistema positivo. Certo? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Tudo bem? Tá. Então vamos agora falar do capítulo, subcapítulo 4.3 do nosso livro. Eu estou seguindo bem a sistemática do nosso livro-texto ali. Algumas partes, eventualmente, eu posso pular. Outras partes, se eu achar necessidade, eu posso abrir uns parênteses para explicar melhor, né? Então, a gente vai seguindo dessa forma, mais ou menos, né? Seguindo o caminho traçado pelo livro-texto. Tá? Então, vamos começar no 4.3. Termodinâmica, gente, ela é
uma ciência relativamente nova, né? Você considerar que a física, né, e a matemática têm séculos de existência, né? Você considerar que a matemática começou com os gregos há 2, 3 mil anos atrás, e a física, sei lá, a partir de Newton já tem 500, 600 anos, Galileu, a termodinâmica é relativamente nova, ela tem, aí o quê? Não tem 200 anos de existência, né? Justamente para tentar explicar como é que essas transformações de energia térmica em trabalho, né, se realizam, né? Então vamos ver aqui o 4.3, que é trabalho realizado num sistema compressível. Vou botar aqui, ó, trabalho realizado no sistema devido à movimentação de fronteira. Então, por que a gente fala que o trabalho tem que poder ser convertido em um levantamento de um peso? Porque nós queremos chegar aqui, ó, movimentação de uma fronteira. Porque é isso que está gerando trabalho, movimentação da fronteira de um sistema, por exemplo. Tá? Então, vou botar aqui um êmbolo, nosso êmbolo básico aqui. Tá? Aqui os pezinhos, né? E inicialmente, esse êmbolo estava aqui. Tá? E ele foi de 1 para 2. Então ele fez essa movimentação aqui de L. Tá? Então, se eu perguntar para vocês quem é o trabalho, quem é a variação de trabalho aqui? Hein, gente? Vai ser a pressão, tá? Eu tenho uma pressão aqui. Uma P. Vezes quem? Vezes uma área. Isso aqui me dá a força, tá? E vezes a distância que essa força atuou, que é o dL. Tranquilo, né? Força vezes uma distância. Mas quem é o A vezes o dL? Nesse sistema aqui, tá? Ele é justamente o nosso volume, né? Então, o A vezes o dL é o volume. Então, isso aqui, ou melhor, como isso aqui é um dL, pode pensar que nós estamos tentando chegar numa movimentação infinitesimal, tá? Ou numa variação pequena. Isso aqui não é necessariamente todo o range do processo, tá? Então, se isso aqui é dL, isso aqui pode ser um dV, né? Então, quem é a minha variação de trabalho? É o P dV, aqui que eu queria chegar. Então, o meu peteleco de trabalho é P vezes um peteleco de volume, tá? Então, P dV. Então, vocês vão perceber que
A maioria dos processos que envolvem trabalho se resumem a você calcular PDV, tá? Que intrinsecamente você está, na verdade, calculando uma força vezes uma distância, que em termodinâmica se traduz por PDV. Tá? Então, boa parte do trabalho de resolver o trabalho é você saber quais são as relações entre PDV. Porque como é que se deu isso aqui? Entendeu? Tudo bem, subiu aqui, aumentou, teve um delta de volume, mas como é que foi a relação do volume com a pressão? A pressão continuou constante, a pressão variou, entendeu? Então, como é que se dá? Porque isso aqui é um delta que eu vou integrar, entendeu? Vamos colocar aqui já. Né? Podemos colocar aqui embaixo. Trabalho de 1 para 2 vai ser igual a integral de 1 para 2 de P dV. Certo? Então, como é que se dá a relação de PDV para que justamente eu possa integrar isso e chegar no trabalho total, né? É aí que mora a questão, né? Certo, gente? Até aqui, tudo tranquilo? Então, agora nós vamos partir para situações onde eu consiga determinar quem é o meu PDV. E com isso eu tenho trabalho. Vejam que aqui nós temos, coloquei aqui, trabalho maiúsculo, né? 1 para 2. Essa nomenclatura, essa simbologia aqui, ela está nos dizendo alguma coisa, tá? Que é o seguinte. Vou botar aqui. Não existe trabalho 1 e trabalho 2. Certo? Eu não tenho trabalho no estado 1 ou trabalho no estado 2. O trabalho, ele é uma variável de linha, ou seja, ele acontece no processo, né? Porque justamente eu tenho uma movimentação numa fronteira, né? Eu não tenho trabalho em 1, eu não tenho trabalho em 2, eu tenho trabalho quando 1 vai para 2. Então, nós temos que ter uma nomenclatura um pouco diferente aqui para falar de trabalho, tá? Vou botar aqui, ó, trabalho só aparece numa movimentação de fronteira. Certo? Então gravem isso aqui. O trabalho, ele aparece quando eu saio do estado de equilíbrio. Lembra que a gente fala muito, que eu falei muito para vocês, né? Sempre bato nessa tecla aqui. Uma propriedade termodinâmica, ela define, algumas propriedades termodinâmicas definem estados de equilíbrio, ou seja, quando você fala em propriedades termodinâmicas, você está falando de estados de equilíbrio. Tá? Então, quando eu estou, por exemplo, no estado 1, eu estou em equilíbrio aqui no estado 1. Quando eu estou no estado 2, eu estou em equilíbrio. E as propriedades termodinâmicas são usadas para determinar esses estados de equilíbrio. Vocês entendem? Mas o trabalho não. O trabalho, justamente, ele precisa de uma mudança de estado. Para que o trabalho ocorra, alguma propriedade tem que estar mudando, tem que estar saindo do equilíbrio. Né? E aí tu cai numa contradição. Né? Pode colocar aqui, ó, uma pequena contradição. Vou escrever aqui. Uma propriedade termodinâmica, vou botar aqui, ó.
propriedade termodinâmica define um estado de equilíbrio. Né? Ou pode colocar no plural aqui, propriedades termodinâmicas definem um estado de equilíbrio, porque precisa de mais de uma. Né? Mas W só aparece fora do equilíbrio. Vocês entendem o problema? Para que eu tenha trabalho, eu tenho que sair do equilíbrio. Então, como é que a gente resolve essas questões? Porque as propriedades termodinâmicas são definidas no equilíbrio. E você pode usar elas no equilíbrio. Que elas definem estados de equilíbrio. Então, como é que você vai conseguir juntar o trabalho com isso? Como é que eu posso usar propriedades termodinâmicas, que são definidas só no equilíbrio, numa outra propriedade que aparece fora do equilíbrio? Né? Então, isso aqui você resolve com uma pequena solução. Qual é a solução para essa contradição? Processo quase estático. Tá? Você vai dizer que esse êmbolo vai subir tão devagarinho, certo? Que em cada ponto que ele está subindo, eu posso dizer que há um estado de equilíbrio ali, certo? E aí eu posso usar todas as propriedades termodinâmicas que são definidas no equilíbrio. Tá? Isso é, vamos dizer, uma tentativa de tentar conciliar essas duas coisas. Um processo que ocorre fora do equilíbrio com propriedades que são definidas no equilíbrio. Tá? Equilíbrio termodinâmico, né? Certo, gente? Então, nós temos isso aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma suposição. Esse êmbolo, né, falando de uma forma bem simples, não vai subir rápido. Ele tem que subir devagar. Tá? Mas aí vocês poderiam perguntar, tá, mas o que adianta isso, então? Que máquina térmica eu vou conseguir fazer com esse processo? Né? Vejam que nós estamos teorizando, nós estamos construindo a teoria para que a gente consiga ter algum resultado de cálculo de trabalho. Tá? Então, isso aqui é uma abordagem teórica, né? E você sempre vai ter um erro atrelado, porque as máquinas térmicas não vão funcionar dessa forma. Né? Mas você teoriza dessa forma, vamos dizer, como um modelo, para que depois você aplique no seu problema real. E é claro que sempre isso vai ter um erro envolvido. Tá? Engenharia, você sempre tem um erro envolvido em praticamente todos os cálculos. Tá? Um erro não de cálculos, um erro com relação à discrepância do seu modelo teórico com relação à realidade. Tá? Mas essa é a solução. Então, eu vou considerar que o trabalho ele ocorre devagar. Tá? Para que você caia nessa solução aqui de dizer que o processo é quase estático. Tá? O processo é quase estático. E aí eu posso usar todas as propriedades termodinâmicas, entalpia, volume específico, enfim. Né? Certo, gente? Muito bem. Então, deixa eu escrever aqui. Eu vou fazer isso aqui.
E aí vamos diferenciar aqui uma função de ponto da função de linha, tá? Eu vou colocar aqui. Se eu tenho P e eu tenho V aqui, né? Estou indo, por exemplo, de 1 para 2, eu posso ir por vários caminhos, entende? Por exemplo, aqui, se o êmbolo estiver isolado, ou se esse êmbolo estiver isolado, e o pistão subir com a pressão constante, bom, é um caminho que eu estou fazendo, né? Pode colocar aqui ABC. Se esse êmbolo, enquanto estiver subindo, eu estiver removendo o calor, por exemplo, bom, aí talvez a pressão não seja constante. E aí eu vou ir por outro caminho. Vocês entendem? Ó. E aí eu vou ir por outro caminho. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente necessariamente está atrelado a como é que esse processo ocorreu, ou seja, qual foi o caminho que ele seguiu, tá? Qual foi o caminho. Então, por isso que a gente coloca dessa forma aqui, ó, que a gente chama de variável de ponto. Variável de ponto. E variável de linha. Ou função, né? Não botar variável, botar função. Função de ponto e função de linha. Tá? O que é uma função? Uma função de ponto. Uma função de ponto é, por exemplo, o volume. Ó, no ponto 1, eu tenho o volume 1. No ponto 2, eu tenho o volume 2. Ó, vou botar aqui, ó. Variação de volume é igual a V2 menos V1. Quando eu estou falando de volume, não importa como é que foi o processo. O que importa é o ponto 1 e o ponto 2. Se ele foi por A, por B ou por C, o volume não está interessado nisso. Entendeu? Não importa para a determinação do volume como é que foi que ocorreu a mudança. Então eu só preciso saber de volume, quem é o volume no estado 1, quem é o volume no estado 2. Isso é uma função de linha, de ponto, desculpa. Energia interna, entalpia, né, volume. Depois a gente vai ver entropia. São todas variáveis, funções de ponto. Tá? Mas quando a gente fala de trabalho, né, como a gente acabou de ver aqui, o trabalho envolve o processo. Então, ele depende de como é que o processo ocorreu. Então, a gente não pode chamar de trabalho 1 e trabalho 2. Não há trabalho nos pontos. Né? Então, nós temos que chamar de função de linha e dizer que depende de como varia. Tá? Função de linha, então, depende de como varia a função. Ou o processo, melhor dizendo. Como varia o processo. Tá? Então, a gente vai chamar quem é o trabalho de 1 para 2, né? Ou a variação de trabalho. A gente tem uma mudança. Eu não posso dizer que a variação de trabalho é trabalho 2 menos trabalho 1. Não, eu vou dizer que o trabalho de 1 para 2 foi tanto. Então vai aparecer dessa forma aqui. Trabalho de 1 para 2. Que é justamente para diferenciar a função de ponto de função de linha. Tá? Então nós temos que gravar isso aí, porque isso aqui vai. Essas questões vão aparecer agora adiante, conforme a gente for avançando em termodinâmica. Tá?
Muito bem, eu queria só colocar mais um gráfico aqui, tá? Vou apagar aqui. Até aí tudo bem, gente? Estão acompanhando? Alguma pergunta até aqui? Fazer bem grande isso aqui. E PV. Nós temos, por exemplo, isso aqui, estado 2, estado 1. Tá? Então, eu estou indo do estado 1 para o estado 2, no diagrama PV. Tá? Então, justamente a função que é atrelada ao PDV é justamente essa função aqui. Tá? Então, eu estou diminuindo o volume e aumentando a pressão. Tá? Que, graficamente, você pode pensar, por exemplo, num êmbolo, né? Esse gráfico aqui ele é bastante explicativo, né? E aqui eu tenho uma mudança. Vou deixar aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Né? Temos aqui uma mudança de pressão e de volume. Né? Então ele foi do estado 1 para o estado 2. Né? Então eu pergunto para vocês, quem é o trabalho? Entendeu? Então, porque eu tenho aqui uma pressão, e vamos dizer aqui, um dV, né? Eu tenho um dV aqui. Então, quem é o trabalho? Se a variação do trabalho é PDV, quem é o trabalho? Vocês estão aí, gente? Tem alguém aí? Isso. Então, quem é o trabalho, gente? Ó, olha para cá e olha para cá. Trabalho é... Trabalho é... Trabalho de 1 para 2 é a área embaixo da curva PV. Entendeu? Então esse é o meu trabalho. Agora, isso não resolve tudo. Por quê? Porque eu preciso saber quem é essa função. Né? Isso aqui é um P, que é um F de V. Né? Então, quem é essa função? Bom, aí nós temos que partir para descobrir como é que P, a pressão, se relaciona com o volume. Se eu tenho essa relação, eu tenho tudo, porque daí eu vou lá, integro e descubro qual é o trabalho de 1 para 2. Certo, gente?
Tranquilo até aqui? Essa parte mais conceitual, tá? Agora a gente entraria na parte gráfica ou melhor, desculpa, na parte de cálculos. Só vou colocar aqui que eu posso ter estratégias de solução. Estratégias de solução, que é a solução gráfica. Né? O que seria a solução gráfica? Vou pensar que eu estou num problema bem prático. Eu estou lá no chão da fábrica, eu não sei, eu quero calcular qual é o trabalho nesse êmbolo, mas eu não sei essa função. Sei lá, faltei as aulas de cálculo e não sei. Tá? Não sou muito bom de matemática e estou lá no chão da fábrica, mas eu preciso saber isso aqui. Bom, mas eu tenho a pressão e o volume em cada ponto. Bom, o cara pega um papel quadriculado, traça os pontos e calcula a área embaixo desse gráfico, embaixo dessa curva que você colocou graficamente. Está resolvido o problema. Pelo menos, do ponto de vista prático, você vai ter um resultado razoável, né, que você vai poder utilizar. Então, seria a solução gráfica. Qual é a outra solução? É a solução que você vai descobrir. Vou botar aqui solução analítica. Né? Você vai descobrir qual a função, né? Matematicamente, você vai descobrir qual é a função e vai integrar. E aí você vai ter uma solução matemática. É claro que nós vamos ficar aqui, né? Agora, daqui para frente, os nossos cálculos vão ser com relação a tentar achar essas funções PV para calcular o trabalho. Né? Solução gráfica a gente deixa para quem precisa, né? Se a gente pode calcular analiticamente, vamos fazer, né? Certo, gente? Então, eu acho que meu tempo acabou. 9 horas. Tá? Até aqui, tudo bem? Quais são as dúvidas? Professor, o senhor vai dar uma atividade desse capítulo? Pois é, então, como a aula foi teórica, que atividade que eu vou dar para vocês? Não sei. A gente não fez nenhum cálculo, nada? Sei lá. Alguém tem alguma... Oi? Vamos deixar para a próxima, então, quando entrar na parte mais prática. Alguém tem alguma sugestão? Não, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou falar, porque próxima aula eu vou continuar falando sobre isso. Nós vamos entrar em cálculos de trabalho. Então, vamos fazer uma atividade das 2 aulas, pode ser? Porque daí eu peço uma atividade que vai valer pela aula de hoje e pela próxima aula. E aí nós temos algo para calcular e tal, para fazer. Porque agora não adianta, eu vou pedir o quê? Não tem muito. Não. Posso pedir para fazer uma leitura, um resumo, mas eu acho que não precisa. Tá? Vocês têm ali o livro, a gente vai continuar falando disso na próxima aula. Então vamos fazer uma atividade que vai valer pelas 2 aulas, pode ser? Sim. Pode, professor. Perfeito. Tá? Então, assim, eu já vou fazer o upload dessa aula, vai ficar lá no YouTube. Então, próxima sexta a gente vai continuar falando de trabalho, né? Nessa mesma sistemática. Começamos às 8, vamos até às 10 para as 9. 9 horas, 10 para as 9. Tá? E aí, das 9 às 9h30, vocês vão fazer a aula assíncrona, que seria a aula
de exercícios e atividades. Certo, gente? Eu acho que ficou bom assim, né? Fica mais compacto, mais sucinto, né? Tem um vídeo só, você não precisa ficar procurando vídeo disso, vídeo daquilo, vídeo da primeira parte, vídeo da segunda parte. A gente faz tudo numa tacada só, né? Certo, gente? Como é que ficou aí o vídeo para vocês? Apareceu a tela inteira? Ficou tranquilo? Sim, ficou bem bom. Ficou bom? Sim. Perfeito, ótimo. O som tá bom também? Sim. Beleza, show de bola, tá? Então, vamos seguir nessa sistemática. Meu computador aguentou. Eu acho que então vai dar tudo certo, tá? Já vou postar lá a aula. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, gente, da minha parte era isso. Dou por encerrada a aula. E nos vemos, então, na próxima sexta. Bom fim de semana para todos. E até lá. Certo, gente? Tchau.